Capítulo 3 do livro Há 2000 anos, em casa de Pilatos. A secura da natureza, onde se ergue Jerusalém, proporciona à célebre cidade uma beleza melancólica tocada de pungente monotonia. Ao tempo do Cristo, seu aspecto era quase igual ao de que hoje se observa. Apenas a colina de Mispa, com as suas tradições suaves e lindas, representava um recanto verde e alegre, onde repousavam os olhos do forasteiro, longe da aridez e da gratidão das paisagens. Todavia, devemos registrar que na época da permanência de Públio Lentulus Cornélios e de sua família, Jerusalém acusava novidades esplendores da vida nova. As construções herodianas pululavam nos seus arredores, revelando novo senso estético por parte de Israel. A predileção pelo monólito talhado da rocha viva, característica do antigo povo israelita, fora substituída pelas adaptações do gosto judeu às normas gregas, renovando as paisagens interiores da famosa cidade. A joia maravilhosa era, porém, o templo, todo novo na época de Jesus. Sua reconstrução fora determinada por Herodes no ano de 21, notando-se que os pórticos levaram 8 anos a edificar-se, e considerando-se ainda que os planos da obra grandiosa, continuados vagarosamente no curso do tempo, somente ficaram concluídos pouco antes de sua completa destruição. Nos pátios imensos, reunia-se diariamente a aristocracia do pensamento israelita, localizando-se ali o fórum, a universidade, o tribunal e o templo supremo de toda uma raça. Os próprios processos civis, além das discussões engenhosas de ordem teológica, ali recebiam as decisões derradeiras, resumindo-se no templo imponente e grandioso todas as ambições e as atividades de uma pátria. Os romanos, respeitando a filosofia religiosa dos povos estranhos, não participavam das teses sutis e dos sofismas debatidos e examinados todos os dias, mas a Torre Antônia, onde se aquartelavam as forças armadas do Império, dominava o recinto, facilitando a fiscalização constante de todos os movimentos dos sacerdotes e das massas populares. Públio Lentulus, após o incidente do prisioneiro, que continuava a considerar como episódio sem importância, retomava certa serenidade para o desempenho de suas obrigações consuetudinárias. Os aspectos áridos de Jerusalém tinham, para seus olhos cansados, encanto novo, no qual o pensamento repousava das numerosas e intensas fadigas de Roma. Quanto a Lívia, esta guardava o coração voltado para os seus afetos distantes, analisando a aridez dos espíritos ao alcance do seu convívio. Como por milagre, a pequena Flávia havia melhorado, observando-se notável transformação das feridas que lhe cobriam a epiderme. Mas as atitudes hostis de Flúvia, que lhe não perdoava a simplicidade encantadora e os doces preciosos de inteligência, sem perder ensejo para jogar-lhe em rosto pequeninas indiretas, por vezes irônicas e mordentes, deixavam-lhe o espírito aturdido num turbilhão de expectativas alucinantes. Semelhantes acontecimentos eram desconhecidos do marido, a quem a pobre senhora se abstinha de relatar os seus mais íntimos desgostos. Esses fatos, porém, não eram os elementos que mais contribuíam para acabrunhá-la naquele ambiente de penosas incertezas. Fazia uma semana que se encontrava na cidade e notava-se que, contrariando talvez seus hábitos, Pôncio Pilatos comparecia diariamente à residência do pretor, a pretexto de predileção pela palestra com os patrícios recém-chegados da corte.
Horas a fio eram empregadas nesse mister, mas Lívia, com as secretas intuições de sua alma, compreendia os pensamentos inconfessáveis do governador a seu respeito, recebendo de espírito prevenido os seus amáveis madrigais e alusões menos diretas. Nessas aproximações de sentimentos que prenunciam a preamar das paixões, via-se também a contrariedade de Fúvia, tocada de venenoso ciúme em face da situação que a atitude de Pilatos ia criando. Por detrás daqueles bastidores brilhantes do cenário de amizade artificial com quem foram recebidos, Públio e Lívia deveriam compreender que existia um mamei de paixões inferiores, que certo haveria de tisnar a tranquilidade de suas almas. Não entenderam, todavia, os detalhes da situação e penetraram de espírito confiante e ingênuo no caminho escuro e doloroso das provações que Jerusalém lhe reservava. Reafirmando os incessantes obséquios e multiplicando gentilezas, Pilatos fez questão de oferecer um jantar no qual toda a família se reconfortasse e a fraternidade e a alegria fossem perfeitas. No dia aprazado, Sálvio e Públio, acompanhados pelos seus compareciam à residência senhorial do governador, onde Cláudia igualmente os esperava com um sorriso bondoso e acolhedor. Lívia estava pálida, no seu traje simples e despretensioso, sendo de notar que, contra toda a expectativa do esposo, fizera questão de levar a filhinha doente, no pressuposto de que o seu cuidado materno representasse alguma coisa contra as pretensões do conquistador que o seu coração de mulher adivinhava, através das atitudes indiscretas e atrevidas do anfitrião daquela noite. O jantar servia-se em condições essencialíssimas, segundo os hábitos mais rigorosos e elegantes da corte. Lívia estava aturdida com aquelas solenidades e a se descobrirem dos mais altos requintes da etiqueta romana, costumes esses oriundos de um meio do qual ela e Calpurnia sempre se haviam afastado na simplicidade de coração. Numerosa falange de escravos se movimentava em todas as direções como verdadeiro exército de servidores, em face de tão reduzido número de comensais. Depois dos pratos preparados, chegavam os vocadores recitando o nome dos convivas, enquanto os infertores trazem os pratos dispostos com singular simetria. Os convidados recostavam-se então no triclínio, forrado de penugens cetinosas e pétalas de flores. As carnes são trazidas em pratos de ouro e os pães em alçafates de prata, multiplicando-se os servos para todos os mistres, inclusive aqueles que deviam provar as iguarias, a fim de se certificar do seu paladar, para que fossem servidas com a máxima confiança. Os copeiros servem um falerno precioso e antigo, misturado de aromas em taças incrustadas de pedras preciosas, enquanto os outros servos os acompanham apresentando em galhetas de prata a água tépida ou fria ao sabor dos convidados. Junto dos leitos, onde cada comensal deve recostar-se molemente, conservam-se escravos jovens, trajados com apuro e ostentando na fronte gracioso turbante, braços e pernas seminus, cada qual com a sua função definida. Alguns agitam nas mãos longos ramos de mirto, afugentando as moscas, enquanto outros, curvados aos pés dos convivas, são obrigados a limpar discretamente os sinais da sua gula e intemperança. 15 serviços diferentes sucederam-se através dos esforços dos escravos dedicados e humildes, quando, após o repasto, brilham os salões com centenas de tochas, ouvindo-se agradáveis sinfonias. Servos jovens e bem postos executam danças apaixonadas e voluptuosas em homenagem aos seus senhores, mimoseando-lhes os sentimentos inferiores com a sua arte exótica e espontânea,
e somente não foi levado a efeito um número de gladiadores, segundo o costume nos grandes banquetes da corte, porque Lívia, de olhos súplices, pedira que poupasse naquela festa o doloroso espetáculo do sangue humano. A noite era das mais cálidas de Jerusalém, motivo porque, findos o jantar e as cerimônias complementares, a caravana de amigos, acompanhada agora de Sulpínio Tarquínios, se dirigia para o amplo e bem posto terraço, onde jovens escravas faziam deliciosa música do Oriente. Não julgava encontrar em Jerusalém uma noite patrícia como esta, exclamou Públio sensibilizado, dirigindo-se ao governador com respeitosa cortesia. Devo à vossa bondade fidalga e generosa a satisfação de reviver o ambiente e a vida inesquecíveis da corte, onde os romanos distantes guardam o coração e o pensamento. Senador, esta casa vos pertence, replicou Pilatos com intimidade. Ignoro se a minha sugestão ser-vos-á agradável, mas só teríamos razão para agradecer aos deuses se nos concedesseis a honra e a alegria de vos hospedar aqui, com os vossos dignos familiares. Acredito que a residência do pretor Salvio não vos oferece o necessário conforto, e acrescendo a circunstância do íntimo parentesco que liga minha mulher à esposa de vosso tio, sinto-me à vontade para fazer esse oferecimento sem quebra de nossos costumes em sociedade. Lá isso não, exclamou por sua vez o pretor, que acompanhara atento a gentileza da oferta. Eu e Fúvia nos opomos à realização dessa medida, e acenando confiante para a consorte, terminava a sua ponderação. Não é verdade, minha querida? Fúvia, porém, deixando transparecer uma ponta de contrariedade, redarguiu com surpresa de todos os presentes. De pleno acordo. Públio e Lívia são nossos hóspedes efetivos. Contudo, não podemos esquecer que o objetivo de sua viagem se prende à saúde de sua filhinha, objeto de todas as nossas preocupações no momento, sendo justo que os não privemos de qualquer recurso que se venha a verificar a favor da pequena enferma. E dirigindo-se instintivamente para o banco de mármore, onde descansava a doentinha, exclamou com escândalo geral. Aliás, esta menina representa uma séria preocupação para todos nós. Sua epiderme dilacerada acusa sintomas invulgares, recordando, mas não conseguiu terminar a exposição de seus receios escrupulosos porque Cláudia, alma nobre e digna, constituindo uma antítese da irmã que o destino lhe havia dado, compreendendo a situação penosa que os seus conceitos iam criando, adiantou-se-lhe redarguindo. Não vejo razões que justifiquem esses temores. Suponho que a pequena Flávia, muito melhor e mais forte. Quero crer até que bastará o clima de Jerusalém para a sua cura completa. E avançando para a doentinha, como quem desejasse desfazer a dolorosa impressão daquelas observações indelicadas, tomou-a nos braços, osculando-lhe o rosto infantil coberto de tons violáceos de mal disfarçadas feridas. Lívia, que trazia o semblante afogueado pela humilhação das palavras de Fúvia, recebeu a gentileza como bálsamo precioso para suas inquietações maternas. Quanto a Públio, este, amargamente surpreendido, considerou a necessidade de reaver a sua serenidade e energia máscula, dissimulando o desgosto que o episódio lhe causara, retomando a direção da palestra, sobremaneira comovido. É verdade, amigos, a saúde da minha pobre Flávia representa o objeto primordial da nossa longa viagem até aqui. Resolvidos os problemas do Estado que me trouxeram a Jerusalém, há alguns dias que examino a possibilidade de me localizar em qualquer região do interior de modo que a filhinha possa recuperar o precioso equilíbrio orgânico, aspirando um ar mais puro. Pois bem, replicou Pilatos com segurança, em assuntos de clima sou aqui um homem entendido. Há 6 anos que me encontro nessas paragens em função do cargo e tenho visitado quase todos os recantos da província e das regiões vizinhas, tendo motivos para afiançar que a Galiléia está em primeiro plano.
Sempre que posso repousar